Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. E é claro, temos muitas notícias no vídeo de hoje, uma semana importantíssima para o Vasco da Gama em vários aspectos. Poderemos ter novidades relacionadas a reforços chegando dentro do clube, inclusive, segundo notícias de dentro de São Januário, o Vasco já tem um atacante confirmado e ao longo desse vídeo a gente vai falar sobre isso. Falaremos também com relação à semana de preparação para o jogo de sábado da Série B do Campeonato Brasileiro, a estreia do Vasco da Gama, e também sobre uma reviravolta que ainda pode acontecer. Temos ali ações na FIFA, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, referentes aí ao jogo entre Vasco e Internacional da última temporada do último Campeonato Brasileiro, e uma reviravolta ainda pode sim acontecer. Vamos trazer nesse vídeo aí todas as últimas atualizações referentes a esses casos e qual é a probabilidade, qual é a chance do Vasco permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro de 2021, e falar também desse problema relacionado ao Souza. Ontem aí tivemos uma live no Instagram onde apareceu uma camisa do Flamengo no meio da live do Souza, aí um jogador que foi criado e revelado nas categorias de base do Vasco da Gama. Realmente o torcedor vascaíno ficando muito triste com a atitude aí do Souza, ex-jogador do Gigante da Colina. Mas, rapaziada, temos muitas notícias e antes de começar o vídeo eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no canal pela primeira vez, e também eu vou pedir para você se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para que a nossa família possa crescer cada vez mais vascaínos possam chegar aqui a esse canal, e também até mesmo você que já assiste nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva. Volto a repetir, a inscrição de todos vocês é importante demais para o crescimento do nosso canal, e também deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha sobre uma possível reviravolta aí do Vasco permanecendo na primeira divisão. Você é a favor, você é contra? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje. Já vamos começar falando sobre isso, sobre uma possível permanência do Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Acredito que todo torcedor vascaíno acompanhou muito o que aconteceu nessa última temporada com o Vasco. O Vasco, sem dúvida nenhuma, foi muito prejudicado em vários jogos do Campeonato Brasileiro. Não foi um, não foi dois, não foi três, foram vários jogos que definitivamente o Vasco saiu como prejudicado, podendo ganhar, empatar, mas conseguiu sair com uma derrota por conta de tudo que a arbitragem fez durante os 90 minutos da partida. E acredito que o ápice de todo o erro da arbitragem contra o Vasco nesse último campeonato aconteceu no jogo entre Vasco e Internacional, acredito que pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, onde, segundo fontes, né, aliás, segundo a origem da própria CBF, a CBF apurou que o VAR estaria descalibrado e acabou não funcionando, dando o gol inválido ao Internacional. E durante ali as conversas da cabine de vídeo, né, da cabine de árbitro de vídeo, do próprio VAR, da própria CBF, a gente viu claramente que o Vasco foi prejudicado de uma forma muito nítida, e acredito que até mesmo tiveram ali resultados que foram com o objetivo de prejudicar somente o Vasco da Gama. Não foi algo irregular, foi algo sim que foi na intenção, numa má intenção de prejudicar o nosso time naquele Campeonato Brasileiro. Foi isso que pelo menos pareceu a todos os torcedores vascaínos. E depois, por conta disso tudo, o Vasco entrou já no STJD, até mesmo no TJD, que são ali os tribunais desportivos do futebol brasileiro, e o Vasco foi negado em todas as ações que entrou. Porém, apesar disso, apesar do Vasco já ter perdido no Tribunal Desportivo, o torcedor vascaíno entrou tanto na FIFA, o órgão aí maior do futebol internacional, e também entrou no órgão aqui de Justiça do Rio de Janeiro, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, podendo haver uma reversão. Porém, é claro, já chegamos aí na última semana antes do início da Série B do Campeonato Brasileiro e da Série A, e o torcedor vascaíno começa a ficar se perguntando: será que vai ter uma reviravolta? Será que não vai ter? Será que o Vasco vai permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro? E eu tenho aqui possíveis novidades com relação a isso. Na minha opinião, o Vasco está muito realmente com grande dificuldade de fazer com que o Vasco permaneça na Série A do Campeonato Brasileiro. As imagens ali que foram passadas para a FIFA, né? Segundo notícias, a entidade já recebeu ali
aí os documentos, as imagens, os áudios da cabine de VAR. No caso, já avisou que essa imagem, todos os documentos foram passados para o setor de compliance da FIFA e prometeu dar um andamento à resposta. Porém, até o momento não tivemos nenhuma novidade com relação a isso, o que de certa forma dificulta, porque seria ali uma ação que teria que ter urgência para ser julgada, para ser vista, porque já temos logo no sábado o início da Série B do Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama. Então acredito, na minha opinião, passando realmente muita verdade a todos vocês torcedores, porque não tem necessidade de eu ficar tentando enganar a vocês, trazendo notícias que realmente não são de acordo com a verdade, por conta do período estar muito curto. Acredito que há uma grande dificuldade do Vasco permanecer na primeira divisão. É claro, a gente viu tudo o que aconteceu, a FIFA tem muita competência para parar o Campeonato Brasileiro no meio do campeonato e fazer com que novas regras possam acontecer, mas é difícil. Ali acredito que a FIFA não iria se meter na CBF, foi sim um erro crucial, mas acredito que não determine ali uma permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Na minha opinião, é com grande dificuldade ali uma permanência do Gigante da Colina. Porém, além disso, no TJRJ não está correndo somente a permanência do Vasco, mas também uma indenização à CBF. E nesse ponto eu acredito que há grande chance de acontecer, acredito sim que tem grande chance da CBF ser indenizada, porque foi ali o fator, foi um órgão que prejudicou muito o Vasco durante essa última temporada e acredito que foi crucial para esse quarto rebaixamento do Vasco da Gama, fez com que o Vasco ali, no caso, diminuísse em quase 100 milhões a sua folha, né, a sua receita para o ano de 2021. Então, só resumindo, tá sim os documentos na FIFA, todos os documentos, todas as imagens, os dados foram passados para o setor de compliance, porém por conta do curto período de tempo que o Vasco tem agora no geral, né, para fazer essa reviravolta, a grande dificuldade de realmente fazer, aliás, de uma permanência do Vasco na primeira divisão. Então, por conta disso tudo, por conta de todo esse enredo montado, provavelmente o Vasco estará presente sim na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, por conta de pela indenização, assim, grande chance do Vasco ser indenizado, da CBF, aliás, ser indenizada e ser obrigada a pagar aí quase 60 milhões de reais ao Vasco da Gama. E é claro, quando tivermos novidades relacionadas a esse assunto, traremos para você, torcedor. E ainda com relação à Série B, temos aí uma semana de preparação para essa competição, uma competição que para o Vasco é importantíssima. O Vasco trata essa competição com prioridade nessa temporada. É claro, temos ali a disputa da Copa do Brasil, mas a Série B é a prioridade do elenco cruzmaltino. O Vasco quer ganhar, quer ser campeão, quer subir para a Série A do ano que vem como realmente um time digno, que fez uma excelente Série B. Esse é o objetivo dessa diretoria, esse é o objetivo dessa gestão, da comissão técnica e dos jogadores que estão atualmente dentro do Gigante da Colina. Então o foco é total ali no jogo de sábado contra a equipe do Operário. Quem sabe, né, poderemos ter uma reviravolta, mas como é difícil, o Vasco está totalmente focado nesse jogo contra a equipe do Operário. Segundo notícias ontem, vindo aí do médico ali, que realmente cuida desse setor, na parte dentro da CBF, aliás, nesse setor de medicina, na comissão médica da CBF, falou que o público pode retornar aos estádios ali no mês de setembro. Ainda é uma expectativa, aliás, uma estimativa, porém poderemos ver São Januário lotado no mês de setembro. Aí faltam algo em torno de 3 a 4 meses para isso acontecer. Depende muito também de como vai estar cada estado, aliás, com relação aos casos, né, no geral, durante esse período, mas é uma estimativa do próprio médico ali, da própria área médica da CBF, para que os públicos voltem aos estádios no mês de setembro e faça, né, com que realmente o Caldeirão venha a estar lotado novamente, que acredito que nesse momento é a grande falta ali, a grande saudade do torcedor vascaíno, não pisar em São Januário, torcer para os Gigantes da Colina durante uma partida, apoiar o Vasco. O torcedor vascaíno, sem dúvida nenhuma, sente muita falta disso daí e poderemos ter aí no meio da Série B, no mês de setembro, o retorno do público aos estádios. Mas vamos seguir, rapaziada, que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje. Ontem que tivemos vários campeões estaduais ao longo do território brasileiro, né? Cada estado teve o seu campeão e 2 ex-jogadores do Vasco da Gama foram campeões pelos seus times atuais, o Benítez no São Paulo e o Iago Pikachu no Fortaleza. Por incrível que pareça, o Pikachu conseguiu ser campeão de uma competição depois de, acredito que 5, 6 anos dentro do clube, vencendo muito pouco. O Iago Pikachu foi inclusive titular do Fortaleza durante essa campanha aí,
não foi um dos grandes destaques da equipe, mas participou ativamente ali na conquista do campeonato cearense, no caso, né? E além disso tudo, o próprio Martim Benítez, campeão aqui do Campeonato Paulista, ele conseguiu ser até mesmo o craque do Paulistão, foi o craque do estadual, o craque do campeonato, e aí realmente o torcedor vascaíno começa a se perguntar, será que foi um bom jogo o Vasco liberar o Benítez, não ter comprado ele, porque agora ele é o grande destaque do São Paulo, é o grande destaque do Paulista, e acredito que vai fazer, sem dúvida nenhuma, uma grande temporada aí pela equipe do São Paulo, aliás, no geral, sem dúvida nenhuma, acredito que deve ser o novo Conca, né? Para quem lembra do Conca, um jogador argentino também, meio campo, teve grande destaque no Vasco, foi transferido para o Fluminense, fez história por lá. Provavelmente a mesma história se repetirá no Vasco, um grande argentino que passou por aqui, teve grande destaque, o Vasco não conseguiu segurar e fará história agora em outro clube. Infelizmente a história se repetindo dentro do gigante Vasco da Colina, né? O Vasco que não conseguiu segurar o Benítez, ele acabou sendo liberado praticamente de forma gratuita. Mas vamos seguir, rapaziada, porque teve também problema, teve ali o Milton Leite, ou Milton Neves, aliás, né, um jornalista ali da Bandeirantes, um grande jornalista, inclusive muito famoso. Ele veio ontem, através de suas redes sociais, brincar com o Vasco da Gama. O Vasco não tinha nada a ver com o assunto, acabou sendo feito de chacota pelo próprio Milton Neves. Ele que usou as redes sociais dele para falar o seguinte: Abel só não foi vice da Libertadores porque inventaram uma expulsão do Cuca no fim. Fora isso, é mais vice que o Vasco e o Vitória, tá louco? Ou seja, o Milton Neves brincando com o Vasco realmente não tendo nada a ver com a história, sendo chamado de vice. É uma grande doação ali que realmente grandes torcedores ao longo do Brasil fazem. Eu não entendo o porquê disso, porque o nosso próprio maior rival é mais vice que o Vasco da Gama. Então são algumas coisas que o torcedor vascaíno não consegue entender, e não conseguimos entender nem por que o Milton Neves vai querer zoar o Vasco e comparar até mesmo. É claro, Vitória tem a sua grandeza, mas sabemos sim que o Vasco é muito maior que Vitória, com todo o respeito aí às pessoas que torcem, né, ao clube baiano, mas sabemos que realmente são dois clubes com tradições totalmente diferentes. E o Milton Neves querendo zoar, querendo brincar, são coisas que de certa forma entristecem aí o torcedor vascaíno. Mas vamos seguir que estamos chegando ao final do vídeo, rapaziada. Falar agora com relação ao Souza. Souza que na parte da tarde de ontem trouxe aí uma polêmica no meio da torcida vascaína. Ele que apareceu numa live, do nada abriu uma live em seu perfil do Instagram, né? E durante a live o seu filho apareceu com uma camisa do Flamengo, e muitos torcedores acabaram se confundindo, porque foi uma imagem lançada numa página do Vasco da Gama, né, através de sua conta no Twitter, colocou uma imagem do Flamengo, de uma camisa do Flamengo numa live do Souza. Isso acabou irritando muitos torcedores vascaínos, pensando que o Souza havia pulado o muro, se assumido flamenguista, mas nada disso aconteceu, rapaziada. Só para esclarecer, o Souza não é flamenguista, o Souza já em diversos momentos assumiu ser vascaíno de coração. O que está acontecendo é que o filho dele, pra zoar durante a live, acabou aparecendo com uma camisa do Flamengo, e até mesmo durante o período de live, o Souza virou pro próprio filho e falou: que mané Flamengo, rapá, guarda isso lá, no caso se referindo à camisa. Ou seja, não passou de uma brincadeira até mesmo de mau gosto. O torcedor vascaíno que está muito chateado com o Souza nesses últimos anos, por conta de todas as promessas feitas, tudo que o Souza falou, que realmente parecia que ele iria vestir a camisa do Vasco da Gama, mas foi muito pelo contrário. Em nenhum momento o Souza demonstrou até mesmo interesse de retornar ao Gigante da Colina e aparecer aí numa live com uma camisa do Flamengo. A gente tem que compreender também a chateação do torcedor, porém ele não teve nada a ver com isso. A camisa do Flamengo não faz parte dele, foi somente uma imagem soltada por uma página do Vasco, que acabou causando um tumulto também desnecessário no meio da torcida vascaína. O Souza segue sendo Vasco, segue também querendo, pelo menos falando que quer retornar ao Gigante da Colina, algo que muito provavelmente está longe de acontecer, mas ele não é flamenguista e está muito longe disso. Mas vamos seguir agora para finalizar o vídeo, rapaziada, falar aqui sobre reforço, uma semana importantíssima, como eu falei no início do vídeo. O Vasco que busca ali reforçar o elenco para essa Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco segue firme, ativo no mercado com o Alexandre Pássaro para reforçar a sua equipe, e tem posições que são prioridades, como a zaga, o meio-campo, uma lateral esquerda e um reserva para o Germancano. São as posições de mais prioridade dentro ali da atual diretoria para fazer a contratação.
E segundo notícias apuradas de pessoas muito fortes dentro de São Januário, a gente não pode aqui vir falar a fonte, mas o Vasco tem um atacante confirmado para essa semana. A gente ainda não tem nomes, não tem quem é, de onde é, mas esse atacante estava esperando somente o término do campeonato estadual para chegar e vestir a camisa do Vasco da Gama. Então, ao longo dessa semana, muito provavelmente teremos aí um novo nome sendo anunciado, um atacante sendo aí o reserva do Germancano. É claro, temos alguns nomes ali especulados, como o próprio Nicolas do Paysandu, o Fernandão, que veio a ser especulado durante essa semana, o jogador que esteve no Goiás na última temporada. São alguns nomes que têm realmente mais força para estar presente no Vasco, para a Série B do Campeonato Brasileiro e também para a disputa da Copa do Brasil. Mas muito provavelmente durante essa semana teremos certeza de quem é esse nome, de qual jogador estará chegando para reforçar o Gigante da Colina. Mas tem novo atacante, um novo camisa 9 aí chegando para disputar a posição com o Germancano. E deixa aí nos comentários qual é a sua opinião com relação a quem você acha, qual é o melhor atacante dentro do mercado que pode chegar para reforçar o Gigante da Colina. O Vasco que precisa, sem dúvida nenhuma, ir no mercado, não contratar somente um atacante, mas um zagueiro, um meia. Com relação a esse último jogo de sábado, preocupou muito o torcedor vascaíno para esse ano de 2021. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, vou pedir, sem dúvida nenhuma, para você deixar o seu like, o seu comentário é importantíssimo para que esse vídeo possa chegar a cada vez mais vascaínos. Deixe o seu comentário, eu faço questão de responder a todos vocês. E também se inscreva no canal, estou na meta de bater os 37 mil inscritos. Falta pouquinho, então se inscreva, ajude um amigo vascaíno aqui, porque vascaíno ajuda vascaíno. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Fiquem com Deus nesse dia de hoje, aproveitem no trabalho, com a família e também, é claro, um grande abraço a todos e, como eu sempre falo no canal, saudações vascaínas!